Return of Mount Hua Sect, capítulo 0. Isso. Os dentes cerrados com tanta força que poderiam se estilhaçar a qualquer momento. Os punhos tão apertados que fizeram brotar sangue vermelho escuro. Tremores e convulsões que não podiam ser controlados. Uma raiva intensa o suficiente para embranquecer seus cabelos. Vermelho. Tudo era vermelho. Tudo diante de seus olhos estava manchado de escarlate pelo sangue. O topo da montanha, antes coberto de um verde exuberante, estava tingido de vermelho sangue, sua essência havia sido varrida em um único dia. Morte. Tudo o que restava era morte. Qual era o propósito de todo esse derramamento de sangue? Chung Miun agarrou o punho da espada cravada em seu ombro, arrancando a lâmina quebrada da espada da flor de ameixeira. Seu braço esquerdo havia desaparecido e apenas os retalhos de sua manga rasgada balançavam ao vento. Suas pernas estavam intactas, mas ele mal conseguia se mover. Havia um buraco em seu estômago do tamanho da cabeça de um bebê. E, no entanto, Chung Miun não sentia dor. A dor em seu corpo não era nada comparada à turbulência em seu coração. Sai-um Chung Mun. Ele encontrou o cadáver abandonado de Chung Mun, da seita do Monte Hua. Por que era tão injusto? Por que os mortos não podiam sequer fechar os olhos? Sajai, o corpo partido ao meio de Sajai e Chung Gon o assombrava. Sajios. Todos estavam mortos. Todos os melhores e mais brilhantes da seita do Monte Hua, que haviam prometido escalar a montanha juntos, proteger seu território e espalhar seus nomes pelo mundo, partiram para um lugar de onde não podiam mais retornar. E seus sagios os haviam seguido. Chung Miun cerrou os dentes. Seu sacrifício foi nobre. Suas mortes foram justas e gloriosas. Mas quem ousaria louvar suas mortes? Quem ousaria? O olhar de Chung Miun fixou-se no responsável, aquele que havia despertado sua ira incomensurável. O demônio dos céus, líder da seita do demônio celestial, Shuma, o demônio celestial. A visão desse homem desprezível, sentado de pernas cruzadas em um mar de sangue e destruição, despertava emoções confusas em Chung Miun. Mesmo naquela cena infernal, o demônio celestial parecia incrivelmente sereno. Não, sereno não era adequado agora. Dezenas de espadas atravessavam seu corpo, e 2 lanças perfuravam seu estômago. Todos haviam dado suas vidas para derrubar aquele demônio. A batalha entre o esquadrão final, composto apenas pelos melhores das seitas, e o demônio celestial havia terminado em aniquilação. Isso era satisfatório? Os mortos descansariam em paz? Eles não descansariam. Mesmo que descansassem, Chung Miun não poderia. Ele estava usando tudo o que lhe restava para impedir que a raiva roubasse sua racionalidade. Os olhos pálidos e vazios do demônio celestial se abriram para contemplar o céu azul. Seita do Monte Hua. 4 palavras saíram de seus lábios. As palavras gravadas para sempre no coração de Chung Miun agora emergiam da boca do demônio. Que pena, discípulo da seita do Monte Hua. Se você conseguisse sair daqui, poderia se gabar de seus feitos. Cale essa sua boca imunda. Você ainda pode se orgulhar de suas ações. Com a ajuda de inúmeras pessoas, sua espada finalmente alcançou meu corpo. Cale a boca. O estômago de Chung Miun revirava só de ouvir o nome de sua seita sair daquela boca maldita. Que pena. O demônio celestial estava morrendo. Mesmo sendo o maior demônio de todos os tempos, ele não poderia sobreviver com seu Dantian destruído e seus órgãos arruinados. Lucidez terminal, e sua aparência era nada mais do que os últimos suspiros de vida. Mas por quê? Por que um homem moribundo parecia tão relaxado? Shuma era incompreensível para Chung Miun. Se eu tivesse apenas mais um dia, teria realmente me tornado uma existência digna do nome um demônio celestial. Isso também é destino. Chung Miun segurou a espada que havia arrancado do ombro. A lâmina afiada cortou sua palma. Um passo. Outro passo. No fim de uma longa e terrível guerra, Chung Miun mancava em direção ao demônio celestial. Lembre-se disso, discípulo da seita do Monte Hua.
Os olhos de Shuma pareciam desprovidos de emoção, mesmo enquanto Chung Myun se aproximava. Isso não é o fim. Os demônios retornarão. E quando isso acontecer, o mundo será conquistado pelos demônios. Os demônios nunca poderão ser de ti. A cabeça do demônio celestial caiu no chão. Chung Myun esmagou a cabeça do demônio celestial, cujos olhos ainda estavam abertos. A guerra havia acabado. O mundo se lembraria de sua vitória. Mas Chung Myun sabia, e não houve vitória ali. Ninguém venceu essa guerra. Finalmente, Chung Myun não tinha mais forças para se manter de pé. Sua morte inevitável se aproximava. Chung Myun ergueu a cabeça para o céu. Mesmo após tanto derramamento de sangue, o céu ainda era azul, como se indiferente aos acontecimentos da terra. O que acontecerá com a seita do Monte Hua? Todos os que escalaram a montanha estavam mortos. Mesmo que alguém tivesse sobrevivido, provavelmente estava em seus últimos suspiros. Nenhum clã sofreu tanto quanto a seita do Monte Hua. Sai-um Chung Mun. Eu te disse. Não dê tudo de si em cada tarefa, ele dissera. Agora a seita do Monte Hua seria enterrada naquela montanha. Todos os discípulos haviam seguido seus mestres até a morte. Tudo o que restava eram as crianças, que nada sabiam sobre a seita do Monte Hua. E arrependimento. Restava também o arrependimento. Havia algum sentido no que aconteceu? O sangue derramado da seita do Monte Hua significava algo? Eu não sei mais. Sai-um Chung Myun caiu de lado. Suas puras vestes brancas, decoradas com uma flor de ameixeira de 5 pétalas, espalharam-se diante de seus olhos. Uma morte inocente. Um fim solitário, sem testemunhas. O grande santo da espada da flor de ameixeira seita do Monte Hua estava morrendo como um cão. Mas a morte de vocês foi melhor que a minha. Porque havia alguém para chorar por vocês. Chung Myun chorou por eles. Sinto muito, Sai-um Chung Mun. A visão de Chung Myun se apagou. Se ele tivesse dedicado um pouco mais de seu tempo ao treinamento, será que poderia ter salvo ao menos uma pessoa? Se ele tivesse ouvido seus mestres e suas repreensões. Se ele tivesse realmente obtido a espada do Monte Hua em vez da espada da flor de ameixeira? Sem arrependimentos. Mas tudo isso era arrependimento. Tudo o que lhe restava era arrependimento. E preocupações com relação à seita. As flores de ameixeira estão destinadas a cair, e após o frio do inverno vem a primavera. Monte Hua. O 13º discípulo da grande seita do Monte Hua, o santo da espada da flor de ameixeira, Chung Myun, que abateu o demônio celestial no topo das 100.000 montanhas do clã do demônio celestial, flutuou para o sono eterno. Essa breve anedota foi seu único legado. Um sonho. Não, ele não sabia se era um sonho, uma memória ou uma alucinação enquanto dançava na beira da morte. Não sabia se já estava morto, morrendo ou ainda vivo. Tudo o que conseguia ver era o passado. Memórias de infância e sua aparência quando entrou pela primeira vez na seita do Monte Hua, ou cenas de treinamento com seu Sai-um, ou o momento em que fugiu das regras rígidas da seita para conhecer o mundo. Antes de ser um guerreiro, você é um praticante. Precisa entender que poder sem ética é apenas violência. Reclamações. Reclamações constantes. Era entediante. Mesmo que ele fosse um discípulo da seita do Monte Hua, ele não seguia completamente os ensinamentos. Apesar de seu talento natural, que lhe rendeu o título de O Santo da Espada da Flor de Ameixeira, ele era apenas um iniciante na seita. Por que não percebeu isso antes? Mesmo quando os ensinamentos não faziam sentido, mesmo quando se sentia deslocado. Tudo o que o fazia dele ele devia exclusivamente à seita do Monte Hua. E era por isso que admirava tanto a seita. Ele percebeu isso tarde demais. Tarde demais para arrependimentos. Se ao menos tivesse dado um pouco mais de atenção aos ensinamentos, se ao menos fosse um pouco mais forte, poderia ter mudado aquele final amargo. Se ao menos. Você se arrepende das suas decisões? Chung Myun ouviu a voz suave de seu Sai-um, Jan Mun.
Seu pai, seu irmão mais velho, sua família e aquele homem era o objetivo de Chung Myung. Ele queria segui-lo até o fim, mas também era tarde demais para isso. Sim, eu me arrependo. Eu me arrependo tanto, tanto, Sai-um. Não há necessidade de arrependimento. Sua voz exalava conforto. Afinal, é a seita do Monte Hua. Sai-um. Parecia que Sai-um estava rindo. Sempre caloroso e benevolente. Porque é a seita do Monte Hua. Tak. Mesmo então. Puk. Hã? O que? Olha. Doi. Minha cabeça. Não entendo. Que tipo de dor é essa? É assim que se sente quando seus membros são arrancados? De demônio celestial? Será que aquele desgraçado ainda não morreu? Chung Myung instintivamente levantou a mão para proteger a cabeça. Se ele não estivesse morto, esses ataques acabariam com ele de vez. Demônio celestial? Mas a voz que respondeu não era do demônio celestial, e sim uma voz grossa e chorosa que ele não reconhecia. Hã? Quando abriu os olhos, o rosto também era igualmente desconhecido. Um mendigo? Mendigo. Um novato, e julgando pelo nó atado na cintura, ele acabará de começar. Um mendigo entre os mendigos. O mendigo com o rosto rabugento e desgrenhado encarou Chung Myung. O que é isso? Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Demônio celestial, claro. O rosto do mendigo ficou vermelho de irritação. Seu vagabundo preguiçoso, ainda falando enquanto dorme. Todo mundo já saiu para mendigar, mas você ainda está aqui dormindo como se tivesse feito algo incrível. Eu te faço rir, hein? O mendigo levantou seu bastão de bambu. Espere. Esse moleque está me ameaçando agora? Então é assim. Hã? O mendigo ficou surpreso com o sorriso malicioso repentino de Chung Myung. Era uma situação estranha, mas ele não sentiu necessidade de se preocupar com o contexto. Afinal, quem era Chung Myung? Ele facilmente se classificava entre os 3 melhores espadachins do mundo. As pessoas elogiavam seu estilo de espada como a verdadeira essência da seita do Monte Hua e o apelidavam de Santo da Espada da Flor de Ameixeira, e os outros 2 grandes espadachins não eram dignos de serem seus oponentes. Até o demônio celestial, em seus momentos finais, reconheceu a habilidade de Chung Myung com a espada. Discípulos e líderes de seitas se curvavam diante dele. Mas aquele mendigo estava fazendo uma ameaça. Uma ameaça? Hã? Está rindo agora? Olha aqui, moleque. Olha aqui. Estou tentando entender a situação, mas, para começar, você pode abaixar isso aí. Ha 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 ha. Alhanha. O mendigo só conseguiu rir. Chung Myung franziu a testa. Como ele ousava reagir assim a ele? E então o mendigo acertou Chung Myung com o bastão de bambu. Chung Myung ficou perplexo. Como um simples mendigo ousava fazer algo assim, sabendo quem ele era? Não importava o que acontecesse, ele iria corrigir a atitude daquele mendigo antes do fim do dia. Primeiro, ele precisava parar aquele bastão. Chung Myung levantou o braço direito. O quê? Lento? Por que seus braços estavam tão lentos? O bastão era rápido, mas por que seus braços estavam se movendo tão devagar? Não fazia sentido que com sua velocidade, ele já deveria estar segurando aquele bastão. Talvez fosse por causa de seus ferimentos? Então tudo o que precisava fazer era usar a sua força de vontade. O que é isso? No canto de sua visão, ele viu uma mão pequena aparecer, movendo-se na direção do bastão a passos de tartaruga. Muito lenta e muito curta? Mãos tão pequenas não poderiam parar aquilo. Isso não ia dar certo. O bastão atingiu em cheio a cabeça de Chung Myung. Chung Myung caiu no chão, convulsionando.
Todos os seus pensamentos foram afastados pela dor que parecia partir seu crânio ao meio. Quá! Chung Myung agarrou a cabeça e rolou pelo chão. Nem mesmo quando ele teve o braço arrancado doeu assim. Seu desgraçado! O mendigo continuou o espancamento sem piedade. Situação? Entender a situação? Eu vou fazer isso. Mas vou garantir que você entenda a situação primeiro. Se você enlouquecer, você enlouquece. Idiota! Será que o calor apodreceu seu cérebro? O remédio para o calor é apanhar, seu bastardo. Ai! 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 Seu mendigo louco! Pare agora, ou então. Ai!